Bom dia, pessoal, bom dia. Sejam todos bom dia, boa tarde. São 2h02. Você que está comigo aqui no canal, muito obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre o personagem narcisista e sobre aquilo que você quer para a sua vida. O narcisista, por ele ser oco, vazio por dentro, ninguém pode ajudá-lo. Não é você, não é a outra vítima, não é as que virão depois das que estão agora. Ninguém pode consertar essa mente quebrada que o narcisista nasceu com ela. Narcisistas, eles são exploradores de mulheres. Sim, eles não amam as mulheres. Eles são exploradores de mulheres, sugadores de boas energias. Preste atenção. Afastando essa pessoa sutilmente da própria família de sangue dela, sem que ela perceba o trabalho sujo que ele está fazendo. É tudo muito sutil. É por isso que a vítima se sente fragilizada, às vezes para baixo, abaixo, desanimada, querendo desistir de tudo. Não, isso não é dela, a vítima não nasceu com isso. É porque ela está num relacionamento abusivo, onde ela está convivendo com alguém de uma energia muito baixa, e ela ainda não descobriu quem é essa pessoa. Então, esse é o jogo sujo do narcisista. É o jogo que ele sabe fazer. Para que ele seja visto como único, que a enxerga e que mais ninguém parece que está enxergando essa vítima. Ele quer que a vítima pense que ele é a única pessoa que enxerga ela. Olha para você ver o jogo. Tudo mentira. A vida é linda, as coisas estão acontecendo à sua volta com toda velocidade, mas ele quer prender a sua mentalidade ao mundo vazio dele. Quanto mais sozinha essa vítima ficar com esse narcisista, mais ele pensa que ele está tendo controle sobre ela. Quanto mais ela ficar sozinha com esse narcisista, mais ele faz ela pensar que ela está gostando dele. Gente, não é gostar, é controle. Isso é uma farsa. Para ele, o que interessa são amigos, são momentos, madrugadas, sabe? Com uma vida bagunçada, uma mente bagunçada. Eles vivem momentos de promiscuidade, porque eles se sentem muito livres neles e eles detestam ser cobrados. O narcisista não suporta a ideia de limite de ser cobrado. O narcisista, ele vive de atrasar a vida dos outros. O seu progresso revela o fracasso dele e ele vai fazer de tudo para pôr defeito nos teus sonhos. Você precisa prestar atenção nisso aqui. Ele vai fazer de tudo para fazer você enxergar o caos de alguma coisa, de algum sonho, de algo que você está investindo e do lugar que você se focou para chegar. Vai pôr defeito nos teus sonhos, vai pôr defeito no teu trabalho, vai falar que você é escrava daquilo que você está vivendo, vai criticar as tuas conquistas, sempre te puxando para o nível de depender dele. A alegria do narcisista é saber que você depende dele para alguma coisa. Porque você dependendo do que vem dele e de como você sente, você passa a enxergar somente o que ele está falando e não enxerga mais ninguém à sua volta. Você entendeu a intenção? Sabe?
E ao mesmo tempo ele vai demonstrar um lado muito bom rapidamente para confundir a sua mente. O narcisista, eles são especialistas em confundir a mente da vítima. Para te invalidar, ele precisa invalidar tudo que você está vivendo de verdade. Na verdade, ele quer tirar tudo de você. Não é só a sua liberdade, ele mexe em todas as áreas da sua vida, porque o narcisista, ele é invasivo e ele não tem dó de você. Você está pensando que se ele tiver que pensar entre o nome dele ser sujo e o seu, que ele vai sujar o dele? Nunca. Nunca ele vai fazer isso. Nunca no Brasil, nem fora dele. Ele vai fazer questão de que o seu nome seja sujo. Ele vai endividar o seu CPF na cara de pau. Ele faz isso na cara de pau. Sabe? Porque se você for falar alguma coisa sobre, né, você ter estado disponível em investir, porque acaba envolvendo a vida financeira da vítima, porque ele tem que mexer na vida financeira. Se ele não mexer na sua vida financeira, ele não é narcisista, mas ele vai para esse lado. E vai o mais rápido possível, ele vai correndo. Ele vai correndo. Então, depois ele quer te esfregar na cara que ele não te obrigou você a fazer nada. Ele fala isso. Você fez, tudo bem que eu falei, mas você fez porque você quis. Eu não te obriguei você a fazer nada. Eu te obriguei? Eu botei uma arma na sua cabeça para você fazer isso? É isso que ele faz. Você fez porque você quis. Essas são as falas de um narcisista. E aí, a essa altura, ele te joga no caos dele, na vida bagunçada dele, nas dívidas dele, nos problemas dele, na vida fracassada dele, na mente bagunçada dele. E ele quer que essa vítima ainda saia de perto dele se sentindo rejeitada e humilhada. Narcisista não sabe tratar as pessoas, ele não aprendeu o que é isso, ele nasceu quebrado por dentro. A mente dele veio com defeito. Desrespeita mesmo, a vítima se sente desrespeitada em tudo. Faz a pessoa de idiota, faz a pessoa de otária, onde a vítima se vê na posição de refém. E ela pensa, ou eu fujo para me salvar, ou eu fico e vou morrer. Aí essa vítima começa a pensar, né, como refém, se ela pensar que ela está sendo refém e ela está ali e não decide sair, ou ela serve, e ele quer que essa vítima pense nisso. Ou ela serve ele, ou ela perde ele. Mas vai perder o quê? Se dele não vem nada para ela. Se dele não tem entrega nenhuma. O negócio só fica de pé durante o tempo que fica porque é a vítima que investe. Ele não investe nada, não. Mas ela nunca teve nada dele. Nenhuma história. Sabe? Nenhuma história. Porque toda história teve uma mentira no meio. O narcisista não considera nem a história que a vítima investiu nele durante o tempo que ela estava com ele. Ele não considera. Ele não respeita. Porque ele não tem sentimento genuíno. E ele não tá nem aí. Se você contar pra ele que você tá no pior momento da sua vida, ele não tá nem aí. Porque se você tentar contar, ele vai dizer que ele também tem muito problema, que no momento ele sente muito, mas ele não pode te ajudar. Você vai ter que escutar isso. Sabe? Então, o que acontece? Quando essa vítima demora muito pra sair, ela sai daquele ambiente com vergonha, com decepção, né? Com enganação, com mentira, com chifre, porque, não digo nem que é chifre, porque eles pegam vítima, eles não ficam com ninguém. Eles gostam de usar as pessoas e achar que as pessoas são otárias. Sai com desonra. Muitas delas, quando demoram a sair, elas adquirem doenças, sabe? E se demorar muito, ela fica definhando ali, dentro daquele relacionamento, onde ela se sente sugada e cansada, ela não se sente amada. Não se engana com isso não, nenhuma vítima se sente amada pelo narcisista. Ela entende a mentira que ele contou. E quando a mente dela abre com tanta clareza que ela não quer mais voltar para aquele lugar ali. Porque a doença mental é dele, não é dela. E ele empurra para ela a perturbação que é dele. Ele empurra para a vida dela. Aí vem a falta. A vítima começa a viver essa fase
a falta de paz. Por quê? Ele tira o sossego dela, ele tira a paz dela. Que ela vive na vida dela, mas que a partir de então ela passa a não ter mais. A paz que essa vítima tinha nela, ele tira. Com as perturbações que são dele, histórias que são dele, mentiras que são dele, dívida que são dele, vida bagunçada que são dele. É muito problema, gente. E quando não tem, ele arruma. Ele arruma, porque ele é o coitadismo. E isso é que faz, sabe, a vítima às vezes duvidar dela mesma. Às vezes ela quer até dar um crédito, ela não acho que não é isso tudo não. É isso tudo sim. Ou ela sai ou ela morre ali dentro definhando. Então o que a vítima precisa fazer? Colocar um limite. O que é colocar limite? Daqui para lá você não passa mais comigo. Daqui para lá não, daqui para lá eu não posso, daqui para lá eu não tenho, daqui para lá eu não sou, daqui para lá eu não vou. Ah, mas você não era assim, você mudou muito. Mudei sim, mudei por mim, eu não mudei por você. Porque se depender de você, você não muda nunca. Eu mudei pela minha vida. Pela minha vida. É isso que ele tem que entender, que você acordou. Nunca tem que ser o que o abusador quer. A vítima tem que entender isso. Nunca tem que ser o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Porque ele é abusador. Lembre-se que você tem uma identidade. A vítima precisa lembrar quem ela é em Deus. Quais são as promessas que Deus fez para você. O que você carrega. Qual o altar que você foi gerado. Que bênçãos que foi prometida à sua vida. E que você tem decisões próprias. Não deixa ser persuadida, nem ser manipulada. Mas controla bem o seu interior. Porque o seu interior saudável é que vai fazer com que você cresça. E tudo que o narcisista busca é o quê? Controlar o que você sente. Para impedir de que você tenha um bom crescimento espiritual, psicológico, emocional, pessoal e até físico também. Ele não quer ver o crescimento da outra pessoa, porque ele não sai daquilo ali. O governo da sua vida é Cristo, está em Cristo, é por Cristo e é Cristo que habita na sua vida. Sabe? A sua visão é a visão de cima, é a visão de Deus, é na visão do alto. Você precisa voltar a olhar para quem você é em Deus. Tem vítimas que às vezes ela se sente tão assim, desnutrida emocionalmente, digamos assim essa palavra, que ela passa um dia todo sem comer. Eu já ouvi casos aqui de testemunho de pessoas aqui que a vítima fica sem comer, aguardando o dia todo uma mensagem de uma pessoa que está na cama com outra. Deus que me perdoe, Deus que me livre. Sabe, qualquer outra bagaceira que ele encontrou pela vida aí, ele já está lá. Porque para ele é um momento que está servindo ali, não é relacionamento. E a vítima se definhando, deixando de fazer coisas para ela, para poder fazer por uma pessoa que nem com ela está. Então seja saudável nos seus pensamentos. Construa algo novo para você. Você pode se fazer feliz. Você pode viver uma vida com mais alegria. Pois a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela é a nossa força. E você nunca foi responsável pela vida promíscua, noturna, de quem leva uma vida sem compromisso. Você não é responsável por essas pessoas. Onde ele faz você enxergar tudo ao contrário. Ele quer que a vítima enxerga que ele é o coitado, que ele é a vítima. Só que você precisa entender que ele, por se achar coitado, por se colocar como coitado, ele tira tudo de você. Sendo coitado, ele leva até a tua alma se você não tomar cuidado. Tira tudo. Ele nunca quis melhorar. Nunca quis mudar. Nunca achou que precisa, porque nunca erra. E quando ele finge concordar com você, para que você pensa que ele está concordando, é tudo mentira. É um tempo de farsa. Um tempo de farsa, daqui a pouco volta tudo outra vez. Ele precisa fazer com que a pessoa que está perto dele, convive com ele, se sinta menor do que ele o tempo todo. Que nojo, gente, que nojo. Então a vítima precisa entender o quê? Que uma pessoa que é menor do que ela em tudo, até na inteligência,
né? Porque eles usam muito palavra, fica com palavras falsas para diminuir quem você é, te humilhar perante as pessoas, porque a história da vítima é uma história de humilhação. Ele não tem pena se te fez sofrer, se doeu em você, se feriu em você, se magoou você, se te deu prejuízo. Se o problema ficou na sua mão para você resolver, ele não tá nem aí. Ele quer se sair safo disso. Então, eu vou deixar uma dica para você na tarde desse dia. Qualquer lugar que torna você pequena, que busca diminuir quem você é, não é o seu lugar. Fuja desse lugar, corra. Qualquer lugar que diminui você como pessoa, como mulher, como filha de Deus, como mãe, como esposa, como amiga, como companheira, como noiva, como namorada, não interessa. Como funcionário, não interessa qual é o lugar que você ocupa. Principalmente se for na área do relacionamento. Se torna você pequena, não te cabe mais. Porque não é isso que Deus tem para a sua vida. O manipulador destrói a vítima calado. Ele destrói calado. Só agindo como o coitado, coitadão, coitadinho, coitadaço. Sempre com uma história mais triste do que a outra. E nisso ele vai levando até o que você não tem. Então eu estou aqui para te orientar. Se ame. Bem mesmo, mas se ame bem mesmo. Para não ser amada de qualquer jeito por ninguém. Qualquer migalha que as pessoas vierem te oferecer, você não vai aceitar. Se for a sua altura, você recebe. Se não for, você rejeita. Você tem todo o direito de rejeitar. Há pessoas que não se importam com o que você sente. Ela não importa com o que você sente. E isso vai acontecendo a vida inteira, mês após mês, dia após dia, ano após ano. Eu conheço vítima que levou 30 anos para sair. Gente, 30 anos é uma vida, é muito tempo. Mas saiu, mas está viva, está inteira. E isso levou esse tempo até ela acordar. Mas quando acordou, nunca mais voltou. E está muito bem, feliz, obrigada. O coitado não quer ajuda. Eu quero que você entenda isso aqui em nome de Jesus. O coitado não quer ajuda. Sabe? Ele não quer ser ajudado. Porque o lugar de coitado é confortável para ele. Tem quem faz por ele. Por que ele vai querer sair daí? E ainda por cima ele te chama de dura. Você é muito dura. Você está sendo muito duro comigo, dura comigo. Você está sendo fria comigo. Mas na verdade, ele te trata mal. Por ele te tratar mal, você criou uma blindagem para você não ser afetada por ele. É isso que acontece. E ainda quer justificar que você é culpada dele te tratar mal? Que jogo sujo é esse? Quem eles pensam que são? Fuja do coitado. Porque é o coitado que te arrebenta. É o coitado que te deixa sem um centavo no bolso. É o coitado. É o coitado que te deixa endividado pro próximo mês. É o coitado, tá? Fica com pena do coitado. Que o coitado logo, logo é você. Ele arrebenta. Com toda a calma do mundo, ele te arrebenta só nas palavras. E outra coisa, narcisista não gosta de conversar porque ele não deixa você falar. Ele quer ser todo o tempo ser ouvido e no final que você concorde com ele. Então veja bem, não se abandona por causa de ninguém. Aprenda a falar não, coloca limite. Sabe, se salva, se salva. Quem vive para consertar os outros nunca vai ter tempo para organizar a própria vida. Eu vou repetir, quem vive para consertar os outros nunca vai ter tempo para arrumar a própria vida. Porque ela está arrumando a vida dos outros. Ela está organizando a vida dos outros. Ela está gastando energia na vida dos outros. Não se permita que fazem isso com você. Tá bom, minha filha? Tá bom, meu filho? Tá bom, minha amiga, minha irmã? Tá bom? Se o preço, se você está num relacionamento, digamos assim, principalmente relacionamento, né? Mas envolve todas as áreas da sua vida. Se o preço desse relacionamento está custando a sua sanidade mental, está te custando o cansaço psicológico, está tirando a sua paz, perturbando o teu sono, arrebentando com a sua autoestima. Vou te falar uma coisa, está te custando muito caro, está custando o teu melhor, porque você
com o seu psicológico bagunçado, todas as outras áreas da sua vida também ficam. Então organize a sua mente. A Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo pensa para o alto, pensa para cima, pensa em vitória, pensa em organização. Porque o nosso Deus, ele é um Deus organizado. E quem anda com Deus se organiza. E o narcisista, quando ele convive, né, que ele não se relaciona com ninguém, com a vítima, ele quer que essa vítima, no caso, ele quer que você se abandona. Eu quero que você entenda isso aqui. Ele faz de tudo para você se abandonar, para que você venha cuidar dele. Olha que graça. Olha como ele é bandido. Da onde? Não sei da onde. Vai achando que todo mundo é besta, tá? Você tem que se abandonar para ele ser cuidado por você. Cuidar dele, não só dele, cuidar dos problemas dele, dos episódios dele, sabe? Das falcatruas dele, dos familiares dele, da falência dele, da escassez dele, do sofrimento dele falso, que sofrer ele não sofre nada, porque quem sofre não tem 2, 3 vítimas ao mesmo tempo. Eu nunca vi quem sofre ter um monte de gente ao mesmo tempo. Entendeu? Ele quer ver você cuidando dos problemas dele para ele, enquanto ele se descansa para poder investir em outra pessoa. Do mal que está nele. Ele quer ver você assumindo o mal que é dele. Se ele está nesse momento de mal-estar dele, o momento é dele. Ele que se resolva com ele. Você não vive a vida dele. Da falsa dor que ele arruma. Gente, até isso. Até esse personagem ele veste. A falsa dor que ele arruma. E finge sentir, para que você sinta a pena dele. Porque a partir do momento que você sente a dor dele, a dor dele começa a fazer coisas para ele, ele se sente aliviado e você se sente apertada. Quem vai se sentir sendo enterrado vivo é a vítima, não é ele não. O coitado vai ficar bem inteiro, tá bom? Bem servido, obrigado. E é você que vai virar o coitado, é você que vira a mula. E o coitado não muda não. Ele não muda, não. Ele muda de histórias. Como eles contam muita história tristes, eles mudam de história. Mas o padrão é o mesmo. Mesma coisa, não muda nada, não. Só muda as histórias tristes. Para te puxar pro caos dele e fazer com que você esteja ali para servi-lo. Horrível. Isso é um absurdo. E o mesmo, né? Ele vai continuar ali no mesmo lugar, no mesmo padrão dele. Desde que ele meta você na bagunça dele. Desde que ele meta você na vida bagunçada dele, ele continua se sentindo livre com quem ele quiser. É isso que ele quer. E aí ele gosta. Porque ele já jogou você para baixo, né? Enquanto ele te joga para baixo, ele arrebenta com você, fazendo você se sentir mal diante de tudo isso. Ele está livre para viver a história que ele quiser, com quem ele quiser, porque ele não tem compromisso com ninguém. E essas são as histórias que os coitadismo contam, os coitados contam. E são essas histórias deles que arrebenta com o seu emocional, tá? Mulher, acorda. Você é maravilhosa em Deus, você é linda. Você é amada por Deus, você é princesa de Deus. Cuida do seu emocional. Cuida do seu emocional. Agora preste atenção. Se você ignorar e não tá nem aí mesmo para o que esse personagem faz, você tem que se preparar. Porque é um personagem que ele criou para poder puxar você pro nível dele. E a partir do momento que você decide não mais facilitar a vida dele, te prepara, porque você vai ver uma outra pessoa na sua frente. Ele não tem outra saída a não ser se levantar e vai se levantar, tá? Tô te avisando. E vai se levantar com ira, com ódio, com raiva, com revolta, porque ele precisa, de alguma forma, sobressair. E jogar na sua cara uma nova vítima. Esteja pronta para isso. Ele vai jogar na tua cara uma nova vítima, que já está escondida debaixo do tapete, esperando o momento certo para ele tirar para fora. Como se ela fosse a pessoa perfeita para ele e você fosse a pessoa que nunca teve a capacidade de completar quem ele é. É isso que ele faz, é o jogo sujo que ele faz.
Narcisista é assim. E eles são sugador de mente. Sugador de mente. Eles comem os miolos das vítimas. Sabe? Com a vida sofrida que ele leva. A vida sofrida é dele, a escolha é dele, a maldade é dele. Tá? É tudo muito calculado que ele faz. Ele se apressa na frente, ele é assim. Ele não espera nem você programar nada. Ele programa e mete você no meio do rolo dele. E com essa vida sofrida falsa que ele leva, ele vai tirando tudo da vítima. Agora veja, se sofre de verdade, aonde arruma tempo pra putaria? Desculpa a palavra. Ué, não sofre? Como é que tem tempo pra putaria? Tempo pra mentir? Tempo pra enganar? Tempo pra investir em estranhos, em vez de honrar a pessoa que estaria ali com ele, que estava com ele? Então não é sofrimento real, é farsa! Pelo amor de Deus, isso é uma farsa, isso é uma máscara para passar a vida inteira sendo servido pelos outros. Ele usa essa farsa de dor, que ele diz sentir, para que a vítima sinta por ele e que ele venha sofrer menos. Enquanto a vítima estiver sofrendo por ele, quem não sofre é ele. Quem não chora é ele, porque a vítima vai sofrer por ele, vai chorar por ele, vai doar por ele, trabalhar para ele, sangrar por ele, endividar por ele, perder o sono por ele, perder a fome por ele. Perder a própria dignidade. Ela até esquece que ela é importante para ela, que primeiro veio ela. Depois ela conheceu o narcisista. Ela chega a esquecer. E a vítima começa a perder a própria dignidade dela diante de todas as pessoas que conhecem ela. E ainda assim, na mente desse narcisista, ela está errada. Claro, antes de tudo, ele implanta na mente dela que ele é o único do mundo que existe, coitado dele. Não sei onde que ele é bandido. E que sem ele, ela morre. Eu vou morrer sem você. Você vai morrer sem minha presença. Mentira. Tudo montagem. Tudo farsa. Sabe? Ah, meu Deus. Ah, se as madrugadas falassem. Você iria ver o quanto esse ser se sente livre no meio dos estranhos enquanto você dormia. Ah, se a madrugada falasse. Mas quer que você entenda que ele é o coitado, que ele precisa ser servido por você. Ele precisa ser assistido por você. Aí, enquanto você acredita, enquanto ele está livre, enquanto você acredita no coitadismo dele, é você que vira o coitado. O coitado vira você. Porque ele acha que você não tem capacidade de enxergar os personagens que ele veste. O narcisista acha isso da vítima. Ah, ela não é tão esperta assim, não. Ela não tem capacidade para poder ler os personagens que eu estou vestindo, não. Já enganei tanta gente, ela só é mais uma. Na mente dele é assim. Sabe? Então eu estou aqui para te orientar em nome de Jesus. Nunca resolva os problemas dos outros antes de resolver os seus primeiro. Nunca faça para os outros antes de fazer por você primeiro. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Nunca resolva os problemas do narcisista. Sabe? Que mesmo assim, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai arrebentar com você. Ele vai arrebentar com você. Ele vai te trair na primeira oportunidade que ele tiver. E ainda vai mostrar a sua foto nas redes sociais para outra vítima que ele está pegando, ficando, bagunçando ou levando para madrugada para casa dele. Você não sabe do que é isso, gente. Vocês não têm noção. Essa aqui, ó, abre bem a foto e mostra a cara. Sabe? Porque a outra vítima precisa saber que ele já teve alguém que valorizou ele, claro. A otária que fez tudo por ele. Mulher não tem que fazer tudo para homem. Homem que tem que entender qual é o papel dele na vida, porque a Bíblia diz que ele deve amar a sua esposa quando casa, assim como Cristo amou a igreja, e esse mesmo se entregou por ela, ou seja, quem tem que se entregar no relacionamento é o homem, não é a mulher. Isso está errado. Eu estava dizendo, ele mostra a foto, a foto da ex para outra, porque o jogo dele é sujo. Sabe? E tira de você. Enquanto a vítima estiver distraída, ele vai tirando de você.
para servir, né, com toda a canalice do mundo, porque eles são canalha, a outra pessoa que ele está investindo nela. Porque no final ele não vai querer ficar sozinho, aparecer sem ninguém, né? Ele não vai. Ele vai se fingir de coitado durante o tempo, mas depois ele vai aparecer com essa vítima. Você tem que estar preparada para isso. Sabe? Muito engraçado. Ele só te engana, te suga, se você amolecer. Se você amolecer diante das palavras dele ajoelhado nos seus pés, com mão para cima, fingindo personagem, ele vai te tirar o resto da alma. Ele te tira. Nem trabalho você tem, porque ele te arranca até do trabalho. Ele bota defeitos no teu trabalho. Só para ver você desonrada. Abaixo dele. Não amolece para ele. Sabe? Às vezes a vítima para de servir a ela mesma para ficar servindo a narcisista. Enquanto que ele tirou dessa vítima e está investindo em outra que nem merece estar ali, gente, no meio dessa bagunça. Quem não merece estar no meio dessa bagunça é você. Então acorda, minha filha. Acorda. Jesus te ama, eu também, tá? Então acorda, vem pra vida, vai viver algo novo, vai viver algo respeitoso. Fica perto de pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que te faz bem, pessoas que te honram, sabe? E deixa isso pra trás. Porque você vê essa pessoa tendo uma aparência de sofrimento, mas com uma grande canalice, usando as pessoas o tempo todo. E ela sempre vai passar a imagem depois que ela te der o descarte ou você terminar, como se você nunca tivesse sido nada importante para ela. Então vai para a vida, viva sem medo de errar. Eu quero que você coloque isso no seu coração, viva sem medo de dar errado. Não negocie com medo, porque o medo neutraliza você, te paralisa você no mesmo lugar. Viva sem medo de dar errado, não negocie com medo. Você já tem a resposta. Você já tem a resposta. Levanta, se encoraja, saia da caverna e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Porque homem que é respeitoso, ele não vai ferir uma mulher. Homem que é respeitoso com as mulheres, ele honra a própria mãe dele. Na maioria das vezes, narcisistas são contra a própria mãe. Então não seja o objeto de prazer desse ser maligno, porque ele tem uma mente maligna, que a conversa dele tem que terminar do jeito que ele quer. Toda pessoa que apronta com você vai te proibir de muitas coisas. Perceba no relacionamento quando a pessoa começar a te proibir de algumas coisas. Mostra ciúme que não existe. Tudo mentira. Tudo mentira. É um jeito de aprisionar você porque você acredita que ele está cuidando. Mentira. Ele apronta com você, é por isso que ele te proíbe de coisas. Até te isolar dentro da sua própria casa. Até afastar você dos seus próprios parentes. Ele tira você de perto das pessoas que são rede de apoio para você. O abusador, ele proíbe você de se sentir livre. Você está entendendo o que é isso aqui? Se a sua liberdade, ela vem de Deus. Você nasceu livre. O abusador proíbe você de se sentir livre. De se ver livre. De viver em paz. A vítima vira escrava dele. Passa mais tempo para servir a ele do que servir a ela mesma. Sabe? Ela passa mais tempo servindo o ser trevoso do que ser servida. Ela nunca é servida por ele. Ela só serve. Que isso? Tá errado. Sai disso. Isso é tortura emocional, psicológica. Isso arrebenta com a sua vida, com a sua alma. Ainda entristece o seu coração. Isso é torturante. Isso é invasivo. Isso é sem limite. Isso é tóxico. O tóxico, ele quer o controle. Ele quer exercer poder sobre você. Poder que ele não tem nem sobre ele mesmo. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus. Isso esgota você. Isso cansa você. Isso desonra você. Como jovem, como mãe, como esposa, como mulher. Uma pessoa que tem tudo na vida para dar certo. Ele só fica te apontando o negativo. Não se desonre como mulher poder agradar ninguém, porque eles não merecem isso. É isso mesmo que eu falei.
Porque a partir do momento que ele vê você para baixo, chorando, triste, arrasada ou desonrada por ele, que ele precisa saber que é ele que fez isso com você, isso torna prazeroso para ele, isso dá prazer para ele, porque a mente dele é maligna. E por que ele faz isso? Para ver você no aprisionamento, ver você aprisionada a ele, não é amor. Entendeu? Não é sentimento, narcisista não ama. Eu vou repetir, narcisista não ama, narcisista não ama, narcisista usa o seu tempo. O jogo é o coitadismo. É o pior narcisista que tem, é aquele coitadismo. É caos. É um ser que é transtornado nele. E ele ser transtornado nele, problemático, não é um problema seu. Por que eu estou dizendo isso? Porque você também tem os seus problemas para dar conta, você tem a sua vida para resolver. Como que você vai dar prioridade em resolver o problema dos outros? O transtorno é dele, deixa que ele se vira. Ele não se vira muito bem com a nova vítima? No meio dos amigos? Quando está na madrugada? Deixa que ele dá conta dele. Você não é problema do narcisista. O problema do narcisista não é um problema seu. Ele é mesmo sem caráter, sem moral, desleal, invasivo. Ele saqueia a vítima sem ela sentir que está sendo saqueada. Cai fora. Cai fora o quanto antes. Você está acordada? Agradeça a Deus por essa oportunidade. Narcisista é um tipo de gente que é como um câncer na sociedade e entra nas células das pessoas saudáveis e vai corroendo tudo de bom na vida dela. Sabe? A pessoa está ali sem saber do que está acontecendo, ela só se sente esgotada, mas depois ela acorda. Quando ela acorda, ela vai ver esse câncer narcisista que está ali sutilmente, silencioso, tirando o melhor dela, tirando a oportunidade da vida dela crescer. Então você precisa se tornar uma pessoa inacessível na vida desse narcisista. Esta é a sua cura, esta é a virada de chave. Se torna inacessível para ele. Porque ele é um ser sem conquista, sem avanço, sem algo novo, sem mudança. Você quer ficar ali? O pouco que você tem será tirado. Como a vida doente que ele leva, que essa vida doente são deles, ele quer também adoecer a vítima que investe nele. Essa é a verdade. Então, gente, problemas todo mundo tem. Eu vou falar uma frase para vocês que a minha psicóloga fala, ela é uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito. Problemas todo mundo tem, mas a vida é individual e cada um procura fazer por si. E Deus vai somar com todos. Então, assim, o problema visita todo mundo, porque todo mundo tem problema. Visita, olha bem a frase, visita. Mas ele só decide morar, olha a diferença de visitar para morar. Ele só decide morar na casa de quem ofereceu café, sofá e atenção. Se você der toda a atenção para esse problema que um dia visitou a sua casa, ele vai decidir morar e ficar e nunca mais vai querer ir embora, porque está confortável. Ele tem sofá, tem café e tem atenção. Então, para ele está confortável, ele quer morar aí. Agora, se você não oferece nem café, nem sofá e nem atenção, o problema não vai passar de uma visita. Já já isso daí vai embora. Entendeu? Então, deixa o caos do narcisista com ele. O problema mora ali. O problema mora onde ele é bem recepcionado. Sofá, café e atenção. Você dá atenção para uma conversa que começa de um jeito e termina de outro. E no final só termina com reclamação, onde é você que tem que resolver o problema daquela pessoa. Parece que ela é demente, é doente. Que você tem que resolver o problema dela. Então esse problema vai morar aí. Ele vai morar onde? Na sua vida. Porque você recepcionou ele muito bem. Agora, se você entendeu que esse problema foi só uma visita, tem hora e data para acabar. E acaba logo com isso, já deu. Sofá, café e reclamação.
Chega perto do narcisista, você não tem nada além do que isso. E se tiver o café, porque na maioria da vez vai falar com o pó tá caro e nem o café ele vai te dar. A que acabou, esqueceu de comprar, o dinheiro acabou. Então você vai lá e compra pra ele. Se você comprar, ele te agradece. Talvez o café saia e você toma o café. Você vai ter o café, o sofá na sala, que é o lugar da conversa, né? Que ele precisa persuadir você através da conversa. E a reclamação. Você vai sair de lá com a sua cabeça cheia. Tira toda a sua paz. Esse é o caos dele. Não seu. Entenda isso. Essa reclamação é dele, não sua. Entendeu? Então se resolva. Prospere em Deus. Prospere em Deus. Porque no fundo, quando você der as costas e não voltar nunca mais, você vai ver a real face dessa pessoa. A real face dessa pessoa vai se manifestar de um jeito que chega e você vai falar, meu Deus, eu não sabia que era assim. Mas Deus vai fazer com que a própria pessoa se revela. Porque você não deu sala. Você não permitiu que esse problema chamado narcisista viesse morar na sua casa interior, na sua vida, onde Deus é prioridade na sua história. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua atenção e vai ser feliz porque só se vive uma vez. Até o próximo vídeo.